Hello guys, how have you been? Is everything okay? It's a pleasure to be here with you again. Que bom estar aqui com vocês de novo. Sejam todos bem-vindos. Guys, então para a gente começar, não perder tempo, né? A gente já vai começar falando sobre as prepositions. Será que causa um pouquinho de confusão na hora de usar essas preposições, né? Bastante, né, gente? Pensa num negocinho que confunde um pouco a preposição. Guys, o foco aqui é a gente trabalhar a técnica WH, que era what and how. Esse o nosso foco de tudo que a gente vê, de tudo que eu ensino, né? Porque no in, on, at, se a gente for pegar para começar a estudar toda a parte gramatical disso aqui, vocês não vão usar nunca, 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 nunca. Porque até você entender por que aqui é isso, por que lá é o outro, porque a gente ficar preso nos porquês, a gente não sai do lugar com preposição. Não só preposição, tudo. Mas preposição, se você ficar preso nos porquês. Por que aqui é in, ali é on? Por que Nossa! Além de fazer um nó na sua cabeça, não te deixa avançar. Então, para a gente começar, o que é importante você entender? A tradução dessas preposições, in, on, at, é tudo a mesma coisa. Vamos começar desse ponto de partida. Mas o at não quer dizer não sei o quê? Mas o in não quer dizer dentro? Muita calma. Ó, a gente vai partir desse ponto de partida. In, on, at, no, na, em. Tite, mas eu aprendi que in é dentro. Calma, 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 calma. Você vai ver por que eu já estou traduzindo como no, na, em. Lembra que o nosso foco aqui é simplificar para poder usar? Então, grava isso. O que é in? No, na, em. O que é on? Mesma coisa. No, se quiser mudar a ordem, na, no, em, para ficar diferente, não tem problema, mas é a mesma coisa. O que é o at? No, na, em. A, em, no, na. Mesma coisa. Tudo bem? Tá. Por que eu tô te falando isso? Nosso foco vai ser quando eu uso in, quando eu uso on e quando eu uso at. Eu vou trazer algumas situações aqui pra gente não se estender muito, mas algumas situações que já vai te ajudar muito, tá? In. Primeiro uso do in, para você começar já a entender de uma forma prática, toda vez que eu uso ele antes de mês e ano. Toda vez que eu vou falar, eu lembro que eu falei que é no, na, em. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu nasci em, e você fala o mês que você nasceu. Eu nasci em janeiro. Eu nasci em janeiro. Esse em vai ser o in, tá? Eu nasci, I was born. I was born in January. I was born in. Falando de som grudados aí, a gente já vai grudar o born com in. Então, vai ficar I was born in. Eu não separo. Preposição é algo que vocês vão ver sempre grudada com as palavras que vêm antes dela, tá? Então, você nunca vai ouvir muito, por exemplo, I was born in. Não, vai estar sempre grudada com alguma coisa. Então, ela vem, às vezes, até meio despercebido, meio camuflado. I was born in January. Então, se eu falo em tal mês, em dezembro eu comemoro o Natal, em janeiro eu viajo para in. E também antes de ano, ano e mês. Se eu não quero falar o mês, eu quero falar o ano que eu nasci. Eu nasci em 1900 bolinha, né? Eu nasci em, vou falar aqui, tá, gente? 1978. No inglês, aproveitando aí, a gente fala 1978. A gente não fala 1900 e, tá? É 1980, 1982, 19, tá? Mesma coisa. I was born in 1978, tá? Então, ano e mês eu vou usar in. Tudo bem? Em 2020, in 2020 ou 2020. Tanto faz, tá? Depois dos anos 2000, você pode tanto dividir 2001, 2002 na hora de falar, ou você fala 2000 e, tá bom? Mas antes de 2000, não, vai ser sempre dividido. 1980, 1980, 1978, tá? Muito bem. Olha os exemplos ali, ó. Eu nasci em 97, eu nasci em setembro. É isso. I was born in 1997. I was born in September, ok?
Outra situação de usar o an, país e cidade. Vocês viram que está relacionado aqui, né? Ano e mês. País e cidade, né? Então, eu moro em, né? Eu estou em tal cidade, eu estou em São Paulo, eu estou em tal estado, eu estou em, né? Enfim, esse em, no, na, eu estou na Bahia, né? Mesmo que seja esse na, no, falou estado, país, cidade, vai entrar tudo in. I live in Brazil. Ó, já vamos juntar até são grudados aqui, Eva. A gente já vai grudar dois conteúdos aqui, porque é isso que acontece, né? Ó, já junto aqui também, né? Ao invés de I live in, I live in. A gente, como se fosse uma palavra só. Imagina uma palavra só. Né? Imagina assim, tira esse E, pega esse I, gruda aqui no V. I live in. I live in Brazil. Ok? I live in New York. Era bom, né? Gostoso. I live in New York. Então, as duas situações do in que nós vimos. In eu uso também para indicar períodos do dia, tá? Então, por exemplo, de manhã, à tarde, à noite. Tem duas formas de falar à noite no inglês, tá, gente? Eu tenho à noite no sentido de depois das 6 da tarde, final do dia, comecinho da noite. Eles falam que é depois do pôr do sol, então isso... Enfim, é o finalzinho do dia. E o noite-noite, que é o noite tipo assim, a hora que você já tá indo dormir mais tarde, pode ser também à noite enquanto você está dormindo, tá? Então, quando eu falo esse noitão aqui, ó, é night. Do resto é tudo in. In the morning, in the afternoon, in the evening, de manhã, à tarde e à noite. Olha no português, né? Aqui fica de manhã, à tarde. Um monte de gente fala o quê? De tarde, não é? Ah, eu faço tal coisa de tarde. O correto é à tarde. Aí a gente trocando preposição no português. A gente faz isso o tempo todo, né? E à noite, tá bom? Então, uso para períodos do dia. In the morning, in the afternoon, in the evening. Então, a gente viu que a gente usou lá. Primeiro a gente começou ano e mês. Eu nasci em 2020, em outubro, em. Depois a gente viu, antes de país, cidade, estado, eu moro em tal lugar, em, tá? E períodos do dia, de manhã, à tarde e à noite, esse final do dia. A hora que você sai do trabalho, se você está fazendo o seu trabalho, né, presencial, vamos dizer assim, você usa, eu saio do trabalho, né? À tarde eu saio do trabalho. Você pode usar esse in the evening, se for esse finalzinho do dia, tá? Depois das 5h30, 6 horas, tá? E estações do ano. Estações do ano também eu vou usar o in, tá? Então, por exemplo, tá calor, não é? No verão. It's hot in summer. A gente nem começou o verão ainda, né? It's hot in summer. Então, está calor no verão. Tudo bem? Então, antes de estações do ano, também eu uso in. Tá, mas teacher, eu aprendi que in é dentro. Você aprendeu certo, ele quer dizer dentro. Só que por que a gente volta lá na tradução do no, na, em? Porque você vai perceber que toda vez que você for usar o in como dentro, você não vai traduzir ele como dentro. Por isso que as pessoas se atrapalham tanto com preposição. Ó, olha essa frase. It's in the bag. Ó, quem fez a live de domingo vai lembrar desse exemplo, hein? It's in the bag. Lembra dos sons grudados? Né? Então, esse it's in the bag, it's... É difícil até para você separar depois da hora que você gruda. It's in the bag. Você tem que pausar, pensar e separar. Ó, está na bolsa. Você fica o tempo todo falando está dentro da bolsa. Cadê minha chave? Está na bolsa. Já subentendeu que está dentro da bolsa. A gente só usa o dentro, principalmente mulheres, quando quer enfatizar, você não viu não, está dentro da minha bolsa. Procura lá. Caso contrário, a gente vai falar, está dentro da bolsa. Está na bolsa, sorry. Caso contrário, a gente vai falar, tá na bolsa. Olha o próximo. It's in the fridge. Cadê a água? Tá na geladeira. Né? Quando a gente quer enfatizar, a pessoa abriu a geladeira, não achou. Viu? Tá dentro da geladeira, eu coloquei aí. It's in the fridge. Então, esse dentro que a gente aprende lá, em algum momento da nossa vida, sobre o in, raramente a gente vai usar essa tradução. Então, o que fica mais fácil? Entender que é no, na e em. Ele tem esse sentido de dentro? Tem esse sentido de dentro, tá? Então, ó, na bolsa, na frigideira, na caixa, it's in the box. Ó, são os grudados para quem já quer ir praticando, ó, it's in. Isso aqui, ó, it's in, vai ter o som de tss,
and, send. Eu junto aqui, o I cai fora. Igual a gente fez na live domingo, send, it's in the box. Where is it? It's in the box. Né? Cadê isso? Tá na caixa, pega lá. A gente não fica, tá dentro da caixa. Se eu falei que tá na caixa, já entendi que tá lá dentro, tá? Quero especificar. Aí a gente no português fala, tá dentro, mas no inglês vai ser o in do mesmo jeito, que eu já tô me referindo que está dentro, tá? Cadê ele? He's in the car. Tá no carro. Gente, você já imagina, né? Ah, ele tá lá no carro esperando. Vai estar em cima do carro, no capô do carro? Não faz sentido. Então tem coisas que, né, já são ditas mesmo não sendo ditas. Então a gente já traduz tudo como no, na. Porque toda vez que a gente fica só pensando em traduzir o in como dentro, é aí que mora o perigo de novo. Você não vai usar nunca, porque você vai ficar esperando uma situação que você vai falar. Está dentro do carro, mas eu quero falar está no carro. Como é que fica? Né? A gente fica tão preso aquele dentro que da hora que quer falar no carro, não faz ideia como é. Então, esse no sentido de dentro, mas não fique preso nessa tradução, porque você não vai usar esse dentro na maioria das vezes. O que é importante a gente entender? In, on, at. Partam da tradução de no, na, em. Parte dessa tradução. E aí foque quando você usa cada um deles, tá? In. Separa lá duas situações de in. On, separa duas. At, separa duas. E aí você vai treinando essas situações. Depois você acrescenta mais uma, depois mais uma. E vai trabalhando quando usar. É a forma mais fácil, prática e simples de você entender na prática e de fato ir usando in, on, at. Porque se você ficar tentando só entender por que aqui é in e ali não é in, por que aqui você não sai do lugar e você não vai usar, tá? E a gente vai se falando, tudo bem? Guys, thank you so much. Bye bye, see you!